Então, comunhão lá do alto é o nosso tema e nós vamos abrir juntos um salmo que fala sobre isso. Ele tem 3 versículos, então para variar vai ter 3 pontos hoje à noite. Salmo 133, versículos 1 a 3, todo o salmo, é o salmo completo. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Comunhão do alto. Quando eu pensei sobre o que deveria falar sobre comunhão, eu me lembrei bem rapidamente de 2 pessoas, e elas estão aqui na frente, é o seu Sebastião e a dona Ana Mai. Ana Mai vocês não conhecem, mas alguns de vocês conhecem ainda o seu Sebastião, né, Manuelina? Cristo quebra realmente barreiras também entre gerações, e muitas vezes há um abismo, um precipício entre as gerações, meio complicado, mas Cristo quebra essa barreira. E quando nós chegamos em fevereiro de 93 aqui no Brasil, logo conhecemos o seu Sebastião, uma pessoa idosa. Ele ainda na época, ele estava morando, se não me engano, em Água Fria, estava lá numa chácara, e lá ele se converteu a Jesus Cristo. Mas ele lamentava muito que ele se converteu tarde. E ele tinha um coração, apesar de velho, ele tinha um coração muito forte para os jovens. E ele sempre lamentava e dizia: ai, que tristeza, porque eu não me converti mais cedo a Jesus. Teria sido muito melhor. E então ele orou fervorosamente para jovens. E eu simplesmente me uni a ele. Foi um tempo muito precioso para mim, porque a gente se encontrou uma vez por semana, pelo menos até mais vezes, porque ele cuidava depois do local que chamava Recanto da Vida, que era a primeira reunião lá. E era um tempo muito precioso de comunhão com ele em oração. Nós tivemos muito tempo de oração e foi uma união que para mim vai ser sempre inesquecível. Comunhão, nós lemos: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Quando Deus une pessoas na sua frente, isso é algo muito bom e agradável para Deus, mas também se torna bom e agradável para outros. E especialmente quando me lembro de seu Sebastião, eu vejo como a oração tem influenciado de maneira boa e agradável os muitos jovens do Pedregal que ouviram o Evangelho, e dos quais muitos se converteram a Jesus. Quando seu Sebastião faleceu, se não me engano foi em 1995 ou foi em 96? 95, por aí, 95 ou 96. Mas, gente, vocês têm que imaginar, para mim isso me move ainda até hoje, porque quando o caixão dele foi colocado no lugar dele, foram jovens pelos quais ele tinha orado, todos convertidos, que o carregaram nas últimas honras. E foi um anúncio da vitória de Cristo, o que Deus tinha feito através dele. A Ana Mai, ela me tocou bastante como jovem. Eu ainda morava na Alemanha, e ela nos mostra algo que é muito raro entre os cristãos, e por isso muitas vezes comunhão não funciona. É a comunhão que não tem nenhuma exigência, a pessoa que fica na comunhão sem ter exigências. A Ana Mai era uma mulher também muito idosa, e na época, quando eu a conheci, eu não me lembro de uma conversa prolongada com ela. Mas uma vez eu fiquei sentado do lado dela, na casa da família dela, que era de hospitalidade muito grande. Ninguém perguntava uma coisa para ela. A palavra dela
parecia que não valia para ninguém, certo? Ninguém olhava para ela, tirando eu nesse momento, mas vocês tinham que ver esse rosto. Ela estava alegre, contente de estar no meio, sentada à mesa. E ela estava totalmente satisfeita. E me faltam palavras, eu sinto muito, para descrever isso. É tão precioso. Quando há pessoas assim, que são um baluarte de comunhão, que estão simplesmente prontos a receber outros, mas não tem exigência, as pessoas me notam que eu estou presente, eles querem ouvir minhas palavras importantes, nada disso ela tinha. Mas ela era uma pessoa super harmoniosa e onde ela estava, havia um ambiente de harmonia indescritível. Ela orava muito, era uma oradora e ela, então, quando ela faleceu, a família dela teve que encarar muitos problemas e eles também diziam que era porque as orações dela faltaram. Alegria abundante, silenciosa, sem exigências. Deus diz como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ela não precisa ser uma união barulhenta. Às vezes a desunião é barulhenta, né? E a união não precisa disso. A palavra de Deus fala tanto do que é bom e agradável e precisamos, para pensar sobre isso, ler esse versículo, Filipenses 4:8, um versículo precioso. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável ou agradável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, sobre isso vamos ouvir hoje, né? A comunhão que nós podemos ter é essa, Filipenses 4:8. E se a gente aprender as lições escondidas no Salmo 133, nós vamos chegar e podemos chegar ali, né? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Mas será que essa é a nossa realidade, que nós vivemos todo dia? E pior que é outra realidade que nós conhecemos. A realidade no mundo é que eles estão juntos, mas há muita mordida. E quando a Bíblia nos narra dos primeiros irmãos, infelizmente nós lemos de Caim e de Abel. E esses dois tiveram uma outra realidade. Aconteceu que a comunhão deles não era comunhão, não era nem digna de ser chamado de comunhão. Caim e Abel, essa história nós temos na Bíblia porque Adão e Eva pecaram, eles escolheram o pecado. E com o pecado entrou a desunião, porque o pecado separa. A desunião do pecado já começa no escondido, quando a pessoa é separada pela dúvida de Deus. Desunião. Aí vem situações extremamente desagradáveis. O pecado governa, toma conta. A gente muitas vezes escolhe o pecado porque ele chama, ele grita que vai ser muito agradável. Mas o contrário acontece. O pecado foi consumado e extremamente desagradável. A briga é garantida. A inveja do Caim era muito grande. E aí não faltou muito. E apesar do aviso de Deus, Deus nos avisa antes. Olha, você leva a sério os avisos de Deus. Deus avisou Caim antes. Mas Caim não fez caso nenhum ao aviso de Deus. E aí a comunhão se torna algo má. Aconteceu um ato terrível e mau, que foi o assassinato do próprio irmão. Caim matou seu irmão.
Então, se a humanidade está separada por causa do pecado, então não somos mais irmãos. Biblicamente falando, o que nos separa é muito mais forte do que todo tipo de união. E eu sei de famílias onde a união foi tão grande que até a morte as pessoas ficaram separadas. Eu tenho um amigo na Alemanha cujo tio não falou com o pai dele o resto da vida, até o pai dele falecer. Não conversaram mais, por causa de uma briga, coisa fútil. Ninguém ficou mais feliz, né, entre eles. Que coisa triste, terrível. Tanto que nos separa. Agora, existe uma possibilidade de sermos irmãos de novo. E a palavra de Deus nos apresenta a cruz. Né? O único Filho de Deus, ele precisa vir a esta terra para nos mostrar o que é irmandade. E ele quer fazer irmãos. Todos os que seguem a palavra de Deus pela fé se tornam irmãos de Cristo. Porque Jesus é o autor e consumador da fé. Quem seguir a ele se torna um irmão. Mas isso somente é possível porque Jesus tirou o que separava. É o pecado. E ele fez isso através do seu sangue. Então, irmãos somente são irmãos se eles tiverem o mesmo sangue, né, oficialmente, né? E esse sangue de Jesus, ele faz irmãos. O sangue derramado na cruz faz de nós irmãos. Esse sangue de Jesus somente será ativo na sua vida se você se entregar a Jesus, pedir a Ele o perdão de todos os seus pecados e pedir que Ele purifique com o seu sangue. Se você não fez isso, por favor faça. Porque isso faz a diferença, uma diferença enorme. A eternidade se decide nisso. Mas quando o sangue de Jesus age em nós, então nós provaremos que nós temos um outro Pai. E isso mudará todo o nosso ser. Né? Como não é negável quem é nosso Pai fisicamente, porque nós vamos nos comportar como Ele. E isso espiritualmente é o caso. Quando nós vamos à cruz, nós nos tornamos filhos de Deus, nós seguimos a Cristo e nós seguimos a Ele como Ele seguiu seu Pai. E esses pensamentos são aqueles de Filipenses 4:8, vocês lembram ainda? Tudo que bom, agradável, esses são os pensamentos. E agora a cruz faz algo sensacional, ela consegue ligar novamente o que foi desunido. Onde a palavra perdão existe união de novo. O irmão Kraft, ele contou para mim uma história incrível de um cara que foi para o banco para comprar um revólver para matar a esposa. E ele já tirou do caixa o dinheiro. E aí alguém entregou um folheto para ele. E ele viu nesse folheto só uma palavra: perdão. E isso bateu tão forte no coração dele que ele foi para aquela sua esposa que ele queria matar e procurou perdão. E Deus fez o impossível possível. Eles se perdoaram um ao outro. E esse homem foi com o dinheiro lá de novo naquela caixa e procurou o cara que deu o folheto para ele. Achou ele, pegou o dinheiro e falou para ele: olha, queria matar minha esposa, mas queria comprar um revólver. Esse é o dinheiro para o revólver. Eu vou dar para você. Valeu que você deu aquele folheto para mim. Aquele homem não quis o dinheiro, ele quis a alma salva daquele homem. E então falou o evangelho para ele: eu não quero seu dinheiro, eu quero que você entenda que Jesus morreu na cruz por você. E então esse homem se tornou um irmão em Cristo e também sua família. Não é maravilhoso? Aconteceu aqui no Brasil. O desagradável é vencido pelo agradável, pelo amável, pelo que é do céu.
E muitas vezes é bom a gente passarmos por coisas desagradáveis para aprendermos a valorizar o que é agradável, o que é bom. E é claro que pela cruz Jesus venceu o mal pelo bem que ele fez. Eu já falei várias vezes para vocês, esse aqui é uma foto do campo de batalha, Primeira Guerra Mundial. O campo de batalha é muito conhecido, dizem que 1 milhão de pessoas morreram somente aqui, Verdun, em um lugar francês. Mas eu acho tão admirável, olha uma foto de hoje como é. Hoje são campos verdejantes, e aqui 1 milhão de mortos antigamente. Como Deus pode mudar as coisas. Ele mudou tantas coisas, e através da ressurreição de Jesus Cristo, tudo muda. Né? Onde tem esse cheiro de morte, é terrível, não dá para descrever. De repente, lá no meio, onde tinha morte, Deus faz crescer algo maravilhoso. E Deus faz ressurgir coisas. Salmo 133, agora vamos para o versículo 2. Esse é um pouquinho mais difícil, mas dá para entender. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. Essa figura para nós não tem nada a dizer, mas para um israelita isso era um momento bem especial. O sacerdote era ungido, um momento super especial, super sagrado. No templo acontecia, alguém pegava o óleo, né? Nesse caso foi Moisés, e então ele colocou o óleo em cima da cabeça de Arão, e o óleo descia lá e descia pela barba, né? Até molhando toda a roupa, as vestes sacerdotais. Essa é a figura. Bom e agradável. Para que funcione comunhão, Deus nos deu, mesma coisa. Deus nos deu um sacerdócio real, porque ungidos foram os sacerdotes em Israel e também os reis. Mas vamos ler esse versículo em 1 Pedro 2,9, porque aqui o apóstolo Pedro, ele revela que todos nós somos, se pertencermos a Cristo, somos sacerdotes. E não somente um sacerdócio, mas um sacerdócio real. Peço que alguém leia em voz alta, por gentileza. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está tudo aqui dentro. O óleo da unção, hoje nós sabemos que é uma figura, é uma sombra do Espírito Santo. Jesus fala muitas vezes do óleo, por exemplo, naquela parábola das 10 virgens, onde 5 não têm óleo e 5 têm óleo. E a única coisa porque as 5 nécias são rejeitadas, vocês podem verificar, é que elas não têm óleo. Deus quer dar para todos os que procuram a salvação o Espírito Santo. E aqueles que vão à cruz e são presenteados com a vida eterna, recebem essa unção de óleo, o Espírito Santo. Não é uma coisa extra, está ligada à conversão e ao recebimento da vida eterna. Aí recebemos o Espírito Santo. E aqui a Bíblia fala que nós temos a unção e somos ungidos. Porque, não sei porquê, mas tem uns cristãos que falam quando o cristão é bem especial, quando ele tem dons que são chamativos, aí as pessoas falam, esse é um ungido. Bom, biblicamente está errado. Está errado. Porque uma criança que se converte a Jesus Cristo recebe a unção, porque 1 João 2, 20 e 27 diz isso tão claramente que não há como hesitar em acreditar. A gente pode discordar, mas se acreditarmos que a Bíblia é a verdade, então quem se converte a Jesus Cristo recebe
o Espírito Santo e a unção. Não vou me perder agora nisso, mas é muito precioso. Agora o caminho da unção era a coisa, o óleo foi derramado na cabeça e descia. E é assim que funciona, assim o Espírito Santo trabalha. E há muitos erros nisso. As pessoas são enganadas com o Espírito que os separa da cabeça. E a cabeça, gente, é Jesus Cristo. Não há outra cabeça que a Bíblia nos apresenta do que Jesus Cristo. Ele é o cabeça. E a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Aí, no corpo de Cristo, ele é a cabeça. A cabeça comanda. E da cabeça vem as bênçãos. Precisamos das bênçãos? Sim. As receberemos de Jesus Cristo. E o trabalho do Espírito Santo é simplesmente nos ligar com a cabeça, com o Senhor. Esse é o trabalho do Senhor. E o bonito do óleo, e por isso eu acredito que esteja escrito no Salmo 133, que parece que é um só. É um líquido, normalmente líquido separa, mas óleo não, óleo fica tudo ligado, entendeu? Ele parece que esse óleo, quando descia em Arão, ligava-se com ele por inteiro, parecia uma roupa única. E essa é a figura que Jesus diz, é agradável, aquele óleo não cheirava mal, não era óleo diesel, era óleo cheiroso, agradável para se cheirar. E esse óleo descia e as pessoas olhavam e pensavam, mas é uma peça só. E Jesus, ele trabalha nisso, unir os seus seguidores. 1 Coríntios capítulo 12, precisamos ler versículos 14 a 18. Aqui nós podemos ver como Jesus, ele tem prazer em ver a gente ligado em união. E gostaria de ler esses versículos. O corpo, aqui a Bíblia fala da igreja de Jesus, não é feito, 1 Coríntios 12, 14 a 18. Não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Cada um diferente. No corpo não tem problema. E mesmo assim, união. Isso é agradável aos olhos de Deus. Continuando, se todos fossem um só membro, versículo 19, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Talvez versículo 25 ainda, que queria ler até ali. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Deus quer que tenhamos cuidado uns dos outros. Eu tenho mais uma coisa que para mim óleo simboliza, e é que óleo foi usado para fazer luz. Está um pouquinho escondido nesse salmo, mas está ali. Somos luz e testemunhas do Senhor através do Espírito Santo. Em Atos 1, versículo 8, quando Jesus foi ascendido, ele disse: vocês receberão o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Somos luz através dele. Então, óleo dá luz. Na época só existia luz através do óleo. Quando Jesus diz em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo, ele fala para os que creem nele, que eles devem dar para outros a iluminação da eternidade. Sem a eternidade nada tem sentido.
As crianças que morrem, as pessoas que morrem em guerras inúteis, elas não morrem à toa. Deus fará justiça. Deus fará justiça, não vai esquecer de nadinha. Não, nós não temos mais sorte do que eles. Negativo. Deus, na luz da eternidade, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Porque o que conta é a eternidade e não o que as coisas vãs que nós fazemos, com as quais nós gastamos nosso dia. Às vezes tem sentido, não quero negar isso. Claro, temos que trabalhar, mas há tanta coisa que na eternidade nós não vamos ver brilhar. Não. Agora na Síria, pessoas sendo mortas, a gente viu agora que eles estão até crucificando cristãos. E não há sombra de dúvida que eles são cristãos verdadeiros e não conta a denominação para Jesus de jeito nenhum. O que conta é que nós vivamos na sua luz. E na luz dele existe algo que nos faz agradáveis e bons para Deus, úteis para Deus. Então as roupas na Bíblia inteira simbolizam nosso testemunho. Se a gente lê sobre roupas no Antigo Testamento, tem sempre esse significado. Qual que é o nosso mais forte testemunho perante o mundo ao nosso redor? Vocês sabem, vamos abrir João 13, 34, 35. E, gente, aqui o círculo já está se fechando, João 13, 34 e 35. E peço que alguém leia com voz forte. Um novo mandamento lhes dou: ame-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se vocês se amarem uns aos outros, os outros vão medir, vão reconhecer que vocês são discípulos de Jesus, amando-nos uns aos outros. É isso que o Espírito Santo nos ensina. E é isso que agrada a Deus e que torna tudo agradável e bom aos olhos de Deus. Na 1 João capítulo 1, versículo 7, temos mais um versículo que fala sobre a comunhão. E é tudo coisa que falamos, que já falamos, Se andarmos na luz como Ele, Jesus está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E aí a Bíblia continua: o sangue de Jesus nos purifica do pecado. A comunhão para Deus é muito, muito importante. Agora vamos para o último ponto, que é o Salmo 133, versículo 3. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. E geograficamente falando, tem que ser simbólico. Vamos pensar. Comunhão agradável é o que Deus quer nos dar. Ela vem como a bênção em Israel, vinha do monte mais alto, que era o Hermon, para toda a terra de Israel. A bênção, a água, tudo vinha daquele local. Assim, a comunhão é uma dádiva do alto, na comunhão com Jesus Cristo. Quanto mais nós temos comunhão com o Senhor Jesus, melhor será nossa comunhão entre nós. E vale para tudo, vale para a nossa família, vale para o nosso casamento, vale também para aqueles que têm muitos momentos solitários. Existe uma comunhão no alto que compensa toda a solidão. Os muitos presos que estão presos por causa de amor a Cristo experimentam isso. Comunhão lá do alto é incomparável, tão boa, tão gratificante, que muitas vezes as pessoas pedem
para não parar com isso, preferem estar presos do que perder essa comunhão tão boa e agradável. Deus quer dar isso. Significa graça. A Bíblia compara a graça de Deus como um rio que sai do santuário de Deus, lá do alto. Porque o Monte de Sião hoje tem para nós o símbolo de onde Deus mora, onde Ele está. Quem fica ligado com Deus, ele experimenta a super abundante graça de Deus, que acaba com todo tipo de pecado. Nós temos essa comunhão através da Bíblia, através da palavra de Deus. E nós temos isso vivendo o perdão e vivendo o sacrifício de Jesus para outros. Comunhão só existe onde alguém se sacrifica. A mãe, muitas vezes nas casas, nos lares, é que mais se sacrifica pela família, não é? Ela se sacrifica, ela trabalha, e aí de repente tem um ambiente harmônico e maravilhoso. Assim Cristo se sacrificou por nós para nos presentear com a sua comunhão. Vocês lembram do seu Sebastião, da Anamai? Então, nós precisamos aplicar o que aprendemos. Comunhão dada do alto é para algo, serve para algo. Use a comunhão em oração. Então, você participa de oração em conjunto. Seja um daqueles. Eles são alicerces das igrejas. Se torne uma pessoa de oração. Você pode participar do grupo às terças-feiras, mas não tem problema nenhum. Você pode fundar um grupinho. Você pode fazer um próprio grupo de oração. Maravilha! Faça! O inimigo vai tentar impedir você, mas o Senhor é mais forte. Então você pode, se você decidir fazer isso. A comunhão vale isso. É para a comunhão do alto e com os outros. Lembra da Anamai? Viva sem fazer exigências. Onde você tem exigências em seu coração que se tornaram barreira de comunhão, derrube por amor a Cristo. E muitas vezes o nosso tratamento com o outro mudam quando nós largamos mão das exigências para com os outros e começamos a somente fazer o que a Bíblia diz. A exigência para nós é que devemos amar aos outros com o amor que Cristo nos ensinou, que procura somente as coisas de Filipenses 4:8, boas e agradáveis, e vive do sacrifício de Jesus. Então podemos viver isso, e esse é o grande desafio para que possamos glorificar a Deus e experimentar quão bom e agradável é quando os irmãos convivem em união.